Então, boa noite a todas, né? Sejam muito bem-vindas, né? Mais um dia da nossa jornada da constelação familiar. É uma alegria muito grande ter vocês aqui. E hoje a gente vai falar de um tema bem interessante, que é o medo das incertezas e o caminho para a solidão. Nós vamos falar sobre as dificuldades que as pessoas estão tendo para ter relacionamentos afetivos. Muitas pessoas reclamam, as pessoas que não têm ninguém, elas reclamam de não encontrar essa pessoa, pessoas que se separaram ou pessoas que levaram muitos anos da própria vida buscando relacionamentos, mas não conseguindo realmente manter um relacionamento para que possa seguir com uma parceria afetiva na vida. E aí nós assistimos, né, uma aula aqui do meu professor, e nós vamos falar, então, sobre algumas dinâmicas que podem acontecer e fazem com que as pessoas tenham essa dificuldade. Então, assim, uma das dinâmicas é o vínculo, é assim, ao negar o vínculo e o amor, essa pessoa fica presa e indisponível. Então, muitas pessoas se separaram de forma difícil, de forma litigiosa com alguém. Não precisa ser uma pessoa da qual você foi casada no papel. Muitas vezes foi apenas um namoro, um relacionamento. E na hora de terminar, foi desvinculado sem muito respeito um pelo outro. Então, quando isso acontece e a gente não admite o amor que a gente tem por aquela pessoa, nós ficamos ainda vinculados àquela pessoa. Quantas e quantas vezes aqui no consultório eu já ouvi assim: olha, eu não quero ver fulano, nem fulana, nem pintado de ouro, eu não quero. Imagina, eu não estou mais, eu nem penso mais nessa pessoa. Essa pessoa não faz parte mais da minha vida. E aí a gente põe uma constelação e acaba descobrindo que o vínculo ainda é muito forte. E muitas vezes essas pessoas já romperam o relacionamento há mais de 20 anos, e mesmo assim, por ainda sentir que tem muita mágoa com relação àquela pessoa, o vínculo não se desfaz e a pessoa fica ali vinculada. E por isso a pessoa não consegue ter o próximo Passar. relacionamento. Não, e eu abri assim ainda. Tá? Bem. E aí a pessoa não consegue ter o próximo relacionamento. Então, uma das dinâmicas que faz com que a pessoa não consiga ter o próximo relacionamento tem a ver com isso, com ainda estar vinculado profundamente com o parceiro ou a parceira anterior. Aí o Décio, ele fala que são algumas dinâmicas, tá? Porque quando a gente coloca uma constelação, muitas vezes aparecem outras dinâmicas ali. Mas o que o Décio fala é a verdade. A maior parte das dinâmicas que chegam para nós tem a ver com isso. Tem a ver com o fato de não ter desvinculado com respeito do parceiro anterior. Aí faz com que a próxima pessoa a entrar na vida da gente, a gente está indisponível para aquela pessoa. Mas a maior parte, quando chega aqui, não acha que é isso que está acontecendo. Acha, inclusive, que está disponível, sim, para a próxima pessoa, só que vem relatando um monte de relacionamento sem sucesso. Olha, eu até conheço uma pessoa e tudo mais, mas não chega a durar muito tempo o relacionamento. E aí, quando a gente coloca uma constelação, a gente acaba percebendo e ajudando essa pessoa a olhar que ainda ela não desvinculou ainda do parceiro anterior, por conta das mágoas que carrega em relação àquela pessoa. E aí o Décio fala de uma outra dinâmica, que é quando você fez parte de uma família numerosa, e aí você é a primeira da família, ou a segunda irmã, ou a terceira. Isso acontece também com os homens, tá? E aí acaba ficando
a mãe, o pai, acaba colocando aquela pessoa fora do lugar dela e exige que ajude a cuidar dos outros irmãos. Que pense bem, antigamente, para um pai e a mãe, cuidar de uma família numerosa, de 14, 15 crianças, os mais velhos vão ter que ajudar a cuidar dos mais novos. Sempre foi assim. Agora a gente tem isso menos, que os casais agora têm menos filhos. Mas mesmo assim ainda isso acontece, onde é colocado os irmãos mais velhos para ajudar a cuidar dos mais novos. E aí esse que ficou nesse papel invertido, nesse lugar onde ele é o pai, é como se ele fosse o pai ou a mãe dos irmãos, muitas pessoas continuam nisso por muitos anos e não percebem que os irmãos já cresceram, que os irmãos não precisam mais dele. Eu conheço caso é, que essa irmã mais velha, ela ainda cuida, ela cuidou dos irmãos, depois ela cuidou de alguns sobrinhos, pagou faculdade, tá? Cuidou de alguns sobrinhos e agora ela está cuidando dos filhos desses sobrinhos, tá? Ela já está nessa. Ela passou uma vida inteirinha, todo o recurso financeiro que ela tinha, ela disponibilizou para as pessoas da família. E por conta disso, realmente, essa mulher nunca teve relacionamento afetivo. É aquela pessoa, entre aspas, é o solteirão, é a solteirona, que ali eles ficam presos nas dinâmicas da família de origem e não conseguem daí dar esse passo de criar a própria família, de ter o próprio relacionamento afetivo. Então, muitas pessoas, às vezes, elas chegam no consultório com 40, 50, 60 anos, sem nunca ter se relacionado com ninguém, nunca nem tiveram um namorado, uma namorada. E agora que caiu a ficha deles, agora eles querem. Então, muitas vezes essa pessoa ficou presa às dinâmicas da família. Uma outra dinâmica que o Décio também falou, que também é muito comum, e que nós estamos vivendo bastante isso hoje. Nós nunca tivemos um tempo onde nós tivemos realmente que cuidar dos pais idosos. Então, muita gente está tendo que abrir mão da sua vida para poder cuidar dos pais com Alzheimer, dos pais idosos que não têm financeiramente condição de se manterem sozinhos. Então, muitos filhos estão nessa dinâmica de ter que cuidar dos pais. Então, muitas dessas pessoas não têm como elas terem um relacionamento afetivo. Eu atendi há pouco tempo uma moça, inclusive uma moça muito bonita, de uns 40 e poucos anos. Ela chegou aqui desesperada que ela ia terminar o namoro dela com o parceiro afetivo, que fazia 2 anos que eles estavam juntos, porque a mãe dela está com Alzheimer e são 3 irmãos cuidando dessa mãe. E assim, ela estava assim num limite tão grande que o único dia que sobrava para ela poder encontrar com a namorada era no domingo. E também, como ela tinha um filho adolescente de 18 anos, para ela estava enlouquecedor trabalhar, cuidar da mãe, cuidar do filho e também cuidar da parceria afetiva. E ela chegou aqui num desespero muito grande quando a gente colocou a constelação e nós mostramos para ela uma outra possibilidade, que a mãe, inclusive por estar com Alzheimer, se os irmãos têm condição financeira de colocar a mãe numa clínica, assim fica leve para todo mundo. Então, quando ela viu essa possibilidade de solução, ela relaxou. E foi muito incrível que 2 dias depois ela mandou uma mensagem e falou: Nossa, que loucura! E eu estava pensando em terminar um relacionamento afetivo que me faz tão bem por conta de tudo que eu estava vivendo, né? Achando que eu não tinha o direito de ter uma vida afetiva. Só que muitas pessoas não buscam uma terapia, uma constelação e acabam fazendo isso, encerrando o relacionamento afetivo por conta dessa questão que estão vivendo. Então, essa é uma outra dinâmica que faz com que a pessoa ela fique indisponível para um relacionamento afetivo. E aí, o Décio fala de uma dinâmica que também ela é muito comum.
É assim, quando a gente fica preso ao relacionamento afetivo dos nossos pais. É quando a gente teve pais que eles foram muito conflituosos e a gente ficou ali no meio deles tentando ajudar eles a manter aquele relacionamento. Então essa é uma outra dinâmica que faz com que a gente fique indisponível para o relacionamento afetivo, porque daí a gente fica ali no meio daquela briga e naquela guerra dos pais e fica tentando reconciliar eles ali e aí a gente fica preso nessa dinâmica dos nossos pais, tentando cuidar da vida afetiva dos nossos pais, saindo completamente do nosso lugar, porque os pais são grandes no sistema, nós somos pequenos. E quando a gente faz esse movimento, que a gente vai lá meter o bedelho na vida no relacionamento dos nossos pais, nós acabamos, aquilo fica muito pesado para nós acabamos não cuidando da nossa vida. Então, essa é uma outra dinâmica que ocorre e faz com que as pessoas fiquem indisponíveis, porque elas estão ali tendo que cuidar da vida dos pais, cuidar dos problemas dos pais, inclusive muitos cuidando financeiramente dos pais, ficam completamente indisponíveis para um relacionamento afetivo, né? E aí uma outra dinâmica que também ela é muito comum é quando a gente está identificado com os parceiros anteriores dos nossos pais. Parece uma coisa. E olha, muitas vezes a gente nem sabe que aqui os nossos pais, muitos não sabem da vida que os pais tiveram antes de estarem juntos. Então, por exemplo, um homem engravida uma mulher, mas ele estava noivo de uma outra. E aí ele simplesmente larga da noiva para poder ficar com a mulher que vai ter o bebê. Então, quando isso acontece, a noiva fica muitas vezes abandonada e muitas vezes ela se sente, muitas vezes essa pessoa não consegue reconstruir a vida. Fica o resto da vida sem manter relacionamento, extremamente magoada porque ela foi abandonada, porque ela foi traída. Então, muitas vezes essa criança, quando nasce, por um amor profundo à parceira anterior do pai, essa pessoa fica conectada com essa história do pai. E não é consciente, viu? Às vezes passa muitos anos, a pessoa vem numa constelação e isso vem à luz através de um atendimento de constelação. E muitas vezes essa pessoa ela fica presa nessa história do pai com essa noiva. E essa pessoa começa, se ela é uma mulher, muitas vezes ela começa a reproduzir igualzinho, já que a noiva do pai e ela se sente culpada porque foi através do nascimento dela que o pai não pôde ficar com a noiva. Então, já que a noiva do pai não pôde ter ninguém, então, de forma inconsciente, essa pessoa coloca no coração que ela também não. Então, essa pessoa sempre vai encontrar pessoas indisponíveis para se relacionar com ela e ela nunca vai conseguir manter um relacionamento por muito tempo. E essa mesma dinâmica pode causar um desequilíbrio bem grande no relacionamento da mãe, do pai e da filha. Então, vamos supor, nessa dinâmica, de repente, a menina ela se comporta como a rival da mãe, que como ela está identificada com a ex-noiva do pai, ela se comporta de forma inconsciente, como se a mãe olha para ela como se ela fosse a rival e ela olha para o pai como se ela fosse a parceira do pai. Então, isso é muito comum. Esses dias eu estava num restaurante só observando, estava a filha, a mãe e o pai. Você percebia pelo olhar, pela comunicação da filha com o pai, que ali ela se comportava como ela, a esposa do pai, e a mãe ali era uma pessoa que ela ignorava 100%. Era assim, era nítido quando eu olhava e percebia aquele campo ali do que acontecia ali. Então, isso é mais comum do que a gente imagina. A gente ter uma filha que ela entra no meio do relacionamento do pai e da mãe
e ela afasta esse pai, essa mãe. Mas não é consciente. Ela faz um monte de coisa para essa mãe, para que essa mãe fique contra o pai. Então, isso é uma das coisas mais comuns que existe. E o pai transforma essa menina na filhinha do papai. Para ele, ela é o tudo. Todo o amor que ele daria para a esposa, ele pega aquele amor e dá só para a filha. Só para a filha. Então, isso são dinâmicas que são muito comuns acontecerem. Comum também um menino ficar identificado com um parceiro anterior da mãe. Então, a mãe tinha, de repente, um parceiro anterior, e esse parceiro, ela abre mão desse relacionamento, mas continua amando aquela pessoa profundamente. Aí, muitas vezes, um menino se identifica com esse parceiro anterior e ele se comporta diante da mãe como aquele protetor, aquele filhão maravilhoso, companheiro, e ele quer passear com a mãe, ele quer sair com a mãe, e ele ignora o pai, como se o pai fosse um grande rival dele. E todas as vezes o casal está brigando por causa daquele filho. Então, essa também é uma dinâmica que impede o relacionamento afetivo do pai e da mãe acontecer, porque esse filho está identificado com algum parceiro anterior da mãe. Então, o Décio também comentou sobre aquele caso de uma moça muito bonita, que ela dizia que os relacionamentos dela não duravam muito tempo e que ela sempre via os homens trocarem ela, inclusive por mulheres que não eram tão bonitas como ela. E que ela não conseguia entender o que acontecia, por mais que ela fizesse um esforço para manter os relacionamentos, isso não acontecia. Então, numa constelação, veio à luz o abuso que ela sofreu, né? Então, muitas pessoas têm dificuldade de manter um relacionamento exatamente porque houve um abuso anterior e ela está conectada a esse abuso que aconteceu. Então, no caso dessa moça, ela sofreu abuso, engravidou na adolescência, teve que fazer o aborto, e por conta disso, todas as vezes que ela se relacionava com um homem, ela trazia à tona novamente esse relacionamento abusivo que aconteceu. E trazia isso de forma inconsciente e fazia com que esses homens não ficassem com ela. Então, as dinâmicas são muitas. É um tema assim que eu trouxe porque muitas pessoas vivem isso. Muitas pessoas querem muito ter um relacionamento afetivo, querem muito ter alguém, mas não conseguem. E elas não conseguem entender o porquê que esses relacionamentos duram ou porque essa pessoa nem aparece. Tem pessoas, uma vez eu atendi uma moça também muito bonita, de uns 30 anos, ela sentou, eu falei, em que eu posso te ajudar? Ela começou a chorar, 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 ela falou, eu não sei, mas eu posso ir para uma festa, eu posso me arrumar, eu posso sair nas ruas, no meu trabalho, eu trabalho com vários homens, eu sonho em ter alguém, mas por algum motivo eu sou invisível, completamente invisível para os homens. E aí nós, como colocamos uma constelação, o sobrenome dela não tinha um sobrenome árabe, mas quando a gente colocou uma constelação, nós percebemos que a linhagem da mãe dela veio dos Emirados Árabes, daquele país onde as mulheres cobriam o corpo todo. Elas tinham que ficar escondidas. Então, por um amor profundo a todas essas antepassadas que tiveram que andar completamente cobertas, que não podia nem mostrar o rosto, ela também, de forma inconsciente, ficava invisível aqui, mesmo que ela não estivesse coberta. Então, é para vocês verem que as dinâmicas são muito profundas, muitas coisas acontecem. O Bert Helling fala assim que os relacionamentos, eles são fenomenológicos, porque os relacionamentos são entre pessoas que têm uma alma, que têm um espírito, e a nossa alma, o nosso espírito, ele não é material, ele é energia, é fenômeno. Então, existe algo fenomenológico que impede a gente
de avançar nos nossos relacionamentos, da gente se abrir para os relacionamentos. E esse algo fenomenológico é tudo isso, né? É muitas dinâmicas diferentes atuando de forma invisível dentro de nós e direcionando a nossa vida aqui, ou para que a gente conquiste muito, ou para que a gente tenha muito sucesso na vida. Por isso que a constelação familiar ela é fantástica. Quando a gente põe uma constelação, é possível vir à luz qual dinâmica está atrapalhando aquela área específica da vida daquela pessoa. Então, agora eu vou abrir para que vocês façam comentários, façam perguntas, para que vocês possam contar histórias de pessoas que vocês percebem que vivem isso. Então, eu vou, como a Isabel já ergueu a mãozinha antes de vocês, então eu vou abrir para a Isabel fazer perguntas. Professora, tipo assim, o quadro de repetição nesse caso, o tema hoje está muito abrangente, eu me encaixei em algumas coisas, Isabel, você né? está aí? Tô falando. Peraí, eu não estou ouvindo, porque a minha caixinha desligou. Essa caixinha é um Deve ter problema. falado e eu não ouvi nada. Pode falar, começa de novo, Isabel, porque eu não ouvi nada. Sim, que nem eu estava dizendo, tipo assim, problema nos relacionamentos. Tem pessoas que não dá certo com ninguém, conhece as pessoas, aí depois acaba se machucando, acaba, tipo, não fluindo, né? Na parte sentimental não flui. E aí, quando acha que está fluindo, aí tem famílias que entram no meio para tentar englobar aquilo. Isso eu acho muito complicado. E aí tem pessoas que, às vezes, tem pessoas que passam até por palhaço, né? Que as pessoas ficam rindo. Tem pessoas que é bajola da cara da pessoa. E isso dói muito. Isso dói. Nunca tem um relacionamento sério e as pessoas sempre ficam mangando. Aí eu queria saber como a pessoa pode dar o primeiro passo para pular dessa fase. Ok. Sabe, Isabel, eu só vou mutar um pouquinho você por causa do barulho, tá? Ok. Muitas pessoas, nós estamos vivendo um momento em que nós estamos numa crise muito grande nos relacionamentos afetivos, né? E houve, assim, uma abertura muito grande para as pessoas poderem escolher que hoje é possível que um homem com um homem se relacione, uma mulher com uma mulher se relacione. Tem pessoas que abriram para relacionamentos assim abertos, tem pessoas que se relacionam com homens e com mulheres. Então, nós estamos assim, no momento em que as pessoas elas estão fazendo muitas escolhas, elas estão experimentando muito os relacionamentos. E a oferta, quem está buscando um relacionamento sabe que a oferta não está tão fácil, bem diferente de quando a gente era jovem, quando a gente conhecia uma pessoa, tinha a possibilidade de conhecer uma pessoa e se casar com ela. Hoje isso está muito mais difícil, porque as pessoas elas mudaram os pontos de vista delas sobre o que é um relacionamento. Uma grande maioria não quer ter que entrar na realidade nua e crua do que é um relacionamento. As pessoas assim, elas estão num ponto de vista onde o relacionamento afetivo não precisa durar. E aí muitas mulheres principalmente, elas estão, e não é só as mulheres, eu também chego a ouvir homens aqui, eles muito sensibilizados por não encontrar uma pessoa que queira a mesma coisa, que queira um relacionamento sério, que queira uma vida junto, que queira um casamento. Isso está acontecendo
assim, eu tenho atendido muitas pessoas com essa mesma queixa. Mas isso está acontecendo por conta de muitas questões que aconteceram no sistema familiar antes, que levam as pessoas a entrarem nessas dinâmicas ocultas do sistema familiar e fazem com que elas não consigam se relacionar. E uma outra parte é essa mudança toda dos pontos de vista das pessoas. As pessoas, elas mudaram muito o ponto de vista, onde entrou o feminismo, o ponto de vista do feminismo, das mulheres muito empoderadas, mulheres que acham assim, olha, eu não preciso de homem para nada, eu não preciso de nada. E faz também com que esse movimento afaste também a possibilidade de encontrar. Muitas pessoas, elas não querem, as pessoas hoje em dia, elas estão vivendo muito num sonho, numa coisa idealizada, né? Os jovens, por exemplo, chegam aqui, aqueles sonhos, o sonho daquela mega festa de casamento, é uma coisa idealizada, mas a pessoa não põe os pés no chão da realidade de um relacionamento. Que a realidade de um relacionamento assim que você conhece alguém, essa pessoa, ela está emaranhada com o próprio sistema. Todos nós estamos emaranhados, carregando alguma coisa pesada no nosso sistema. E tem pessoas que têm uma dificuldade maior para poder compreender que estão emaranhadas e sair dos emaranhamentos. Então, a gente está encontrando pessoas, inclusive muitos jovens, que eles já chegam na vida afetiva com a vida pesada. Com a vida muito pesada, chegam já na escassez, pessoas que têm vício, pessoas que já vêm de relacionamentos anteriores. A maior parte dos homens do Brasil não ganham bem. Então, como que um homem vai conseguir sustentar? Ele separou da mulher, ele tem filhos lá. Como que ele consegue sustentar os filhos de lá e ainda ter um relacionamento com você e sustentar a vida sua com ele? Então, ficou tudo muito complexo, né? Esse excesso de separação, ficou tudo muito complexo. Nós moramos num país que financeiramente está sempre uma crise atrás da outra e a maior parte dos homens não conseguem ter um bom salário. Aí acaba desequilibrando o relacionamento, que muitas vezes a mulher é que está sustentando aquele homem. Então, tem muitas complexidades aí, fazendo com que para nós fique mais difícil. Mas o Bert Hellinger e o Décio, eles dão essa boa dica, que quando a gente está tendo muito problema nessa área da vida, a gente pode olhar para o relacionamento dos nossos pais. A gente pode reverenciar eles, agradecer eles, concordar com a vida deles como foi. E esse primeiro passo da gente sair desse lugar lá da família de origem já vai aliviar bastante a gente, para que a gente se abra a novos relacionamentos. Então, esse é um passo, Isabel, que você pode estar usando para ajudar você a sair dos emaranhamentos familiares, de repente, ficar com uma abertura maior para que um relacionamento mais saudável possa entrar na sua vida. Professora, porque uma amiga minha, tem uma amiga que ela passa por esse processo. E aí ela cria sentimentos verdadeiros, positivos. Ela insiste naquele sentimento. Aí de repente aparece uma parede na frente e nada evolui. E fica só aquela marca no coração. Aí os quadros são tão repetitivos que agora já não quer que se repita mais. Ela está insistindo em uma porta, a porta não quer Mas abrir. é por isso, é assim, essa mágoa, essa marca no coração é que está atrapalhando. Enquanto ela não soltar essas mágoas, não dá para ir para o próximo passo. Então, essa é uma boa dica que você pode dar para ela. Ela tem que... Aí depois eu falo com você no PV, a gente... Então, tá.
Agora eu vou abrir para a Juliana. Para Juliana, pode abrir o microfone, Ju, e fazer a sua pergunta. E depois a Elisandra. Boa noite a todos, tudo bem? Boa noite, lindo ser, tudo bem aí com você? Bem, graças a Deus. A minha pergunta é a seguinte: no caso que você falou, que você viu lá do restaurante, da filha que acabou sendo, pegando o papel da esposa do pai, né? Desse caso. Nesse caso em que a filha, por exemplo, ignora a mãe e fica, né, tem esse bom relacionamento com o pai. Vamos supor, chega um caso assim para a constelação, né? Ou do pai, ou quem vem, não sei dizer assim, quem vem trazendo isso, né? Mas vamos supor que chega até você. Como que é feito esse processo? Tem como sair disso? Porque, assim, provavelmente é uma vida inteira dessa forma, desde que a criança é pequenininha até a vida adulta. Então, já vem dessa forma, desenvolvendo toda a vida dessa forma. Tem como mudar isso e como que muda através da constelação, da terapia? Como é feito esse trabalho para tirar essa filha desse papel, e esse pai e essa mãe, para que volte a encaixar as coisas? A primeira coisa é tomar consciência de que você está nessa dinâmica que na constelação nós chamamos a filhinha do papai. E quando a filhinha do papai ela toma consciência de que ela ficou no meio dessa bagunça da família de origem, porque isso é algo que está fora de lugar. Um pai transformar uma das filhas como a namoradinha dele. Ele só não transa com aquela filha, mas tudo ele faz com aquela filha, né? Ele tá sempre junto com aquela filha, ele tá sempre tudo é para aquela filha. E normalmente esse homem faz esse movimento quando ele está numa dificuldade muito grande com a esposa. É muito mais fácil amar a filha, entregar o amor para a filha, porque o filho só recebe, né? O filho não tem que devolver nada em troca. Aí, com a esposa ele tem que trocar, com a esposa ele tem um toma lá da cá, para que ele equilibre o relacionamento com a esposa. Então, muitos homens imaturos fazem esse movimento desse exagero de amor pela filha, e assim ele tira ela do lugar dela de filha e faz com que o relacionamento da mãe e da filha fique bem tumultuado por conta disso. Porque a mãe, ela percebe que assim que aquela menina nasceu, ela perdeu um lugar no coração dele. E aí ela também entra no movimento inconsciente, onde ela acha que aquela menina é uma rival, que aquela menina é um problema. Então, o único jeito da gente sair dessa dinâmica é ficar consciente, olhar para o nosso papai, querido papai, eu sinto muito, mas aqui eu sou apenas a sua criança e você é o meu papai. Então, quando a gente volta nesse humilde lugar onde a gente só é a criança do nosso pai, aí a gente consegue sair do movimento. Só que tem muito pai que mesmo quando a filha tenta sair do movimento, ele tenta novamente colocar a filha naquele lugar onde é a namoradinha dele, onde para aquele pai aquela menina é o tudo. E os efeitos na vida dessa menina é muito forte. Normalmente, uma filhinha do papai é muito fácil a gente identificar ela. Elas não, mesmo quando elas têm 40, 50 anos, elas não perdem muito aquele rostinho de menina, sabe? Até o jeitinho de se vestir. Quantas e quantas vezes eu fui, por exemplo, eu e meu marido, a gente adora ir em baile, sabe? Mas a gente gosta de ir nesses bailes que vai a velharada, né? Que vai bastante gente mais de idade. E muitas vezes eu olho, tem algumas mulheres que quando eu olho elas de trás, elas parecem uma moça de 18 anos. E só quando eu vejo de frente é que eu vejo que é uma senhora que muitas vezes tem mais de 60, 70 anos. Porque elas se vestem, elas fazem maquiagem, igualzinho como se elas tivessem 18 anos, como se elas tivessem 15 anos. É assim que elas se vestem.
elas têm um jeito de falar que elas parecem uma menina ainda. Então, o que acontece na alma dessa menina que se tornou a filhinha do papai? Elas não conseguem sair daquela idade, elas ficam naquela idade, e como o pai foi uma experiência para elas assim, que aquele pai é maravilhoso para elas, quando elas vão se relacionar com os homens, elas buscam esse pai nos homens. E aí tem muito homem que acaba falando, nossa, eu não dou conta de ser o pai dessa pessoa, essa pessoa é muito imatura, então tem muito homem que sai do relacionamento por conta desse jeito infantil dessas mulheres. E muitas vezes elas ficam assim a vida toda, o pai morre e elas continuam sendo a filhinha do papai. Eu conheço uma vez eu atendi uma cliente que ela chamava o pai, ela já estava com 60 e poucos anos, ela chamava ele de papai, ele já tinha partido, o pai, e assim, tudo era assim, ó, o papai falou isso, então eu faço isso na minha vida porque o papai falou que é assim. Então, mesmo o pai tendo partido, ainda ela era guiada pelo pai. Tudo que ela fazia era. O papai diz que assim, a vida é assim, então eu sigo exatamente o que o papai me ensinou. Então, essa pessoa não saiu ainda do primeiro círculo do amor, que é esse círculo que é o nosso primeiro amor, é a nossa mãe, o nosso pai. E essa pessoa não consegue sair desse lugar. Então, os efeitos são muitos. Um dos efeitos é que os homens fazem essas mulheres de gato e sapato. Elas não conseguem serem respeitadas pelos homens, elas não conseguem ter um lugar no coração dos homens. Eles sempre vão se encantar com elas, porque normalmente elas são bonitas, elas são bem arrumadas, mas logo eles não conseguem ficar com elas por conta dessa dinâmica, né? No coração ali daquela menina. Então, o único jeito, Juliana, é ficar consciente e sair da dinâmica, desse aprisionamento que o pai fez. Respondi? Sim, é que eu fiz uma analogia, assim, porque eu vi muito isso, né, no meu relacionamento, né, anterior, mas o contrário, né, não era a filhinha do papai, era o filhinho da mamãe, meu ex, né, então, assim, eu senti que é exatamente isso, assim, só que é o contrário, né, é o masculino, né, mas é exatamente a mesma coisa. A dinâmica do filhinho da mamãe é assim, é bem parecido. Eles se tornam esses homens que eles são como uma criança. Muitas vezes eles não trabalham. Se eles têm filhos, muitas vezes eles se comportam como se fosse irmão do filho, né, dentro de casa. Eles brigam com o filho como se ele fosse também um irmão ali. Dá a impressão que aquela mulher tem mais um filho na casa. O filhinho da mamãe, ele é um homem assim, sexualmente ele é mais fraco. Só que como ele entende bem do universo feminino, normalmente são homens bons. É um homem assim que as mulheres se encantam por eles. E muitos deles se transformam no Dom Juan, porque como as mulheres se encantam muito por eles muitas vezes eles têm vários relacionamentos com várias mulheres diferentes, mas eles não ficam com nenhuma, não vinculam com nenhuma. Quando eles são solteiros, eles não vinculam com nenhuma. E eles têm essa coisa com a mãe que é assim, é um negócio assim fora do normal, o amor que eles têm pela mãe. E a mãe também é engarranchada com eles. Entende? É aquela mãe que, se o filho casa, ela vai interferir na casa do filho, na vida da nora, na vida do neto, ela paga as contas dele. Ela é aquela mãe que ela também não desengarrancha desse filho. Sempre ela está precisando da presença do filho, ela está sempre. Então, esse homem, ele fica. Ele não consegue se manter naquele relacionamento 100%, porque ele está vinculado com a mãe. Ele não saiu, não fez o movimento, não. Que quando a gente sai do primeiro ciclo do amor, todos nós
a gente vira de costa para os nossos pais e segue a vida. Esses filhos não, tanto a menina como o menino, que tem essas dinâmicas, eles não conseguem se desprender da família de origem. Então, se eles tiverem que viajar e trabalhar num outro país, eles não vão. Se eles tiverem que o emprego em outro estado, eles não vão. Eles não conseguem ficar longe desse pai e dessa mãe. Bom, Elisandra, pode abrir e fazer a sua pergunta. Oi, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada. Não bem uma pergunta, assim, conforme foram feitos, assim, aconteceu o que o Décio foi falando, aí eu vejo, assim, uma pessoa da minha família vivenciando isso. Um primo meu, hoje acho que ele tem uns 53 anos. Eu acho que ele é adotivo. Ele não sabe, mas sabe quando aquelas conversas de bastidores entre as mães e parece que ele é? Então, era isso que eu consegui captar da minha mãe. E ele viveu muito para cuidar do pai e da mãe. E ele teve um único relacionamento que eu lembro e não deu certo. Ele cuidou do pai, o pai faleceu, agora minha tia faleceu. Ele vive assim numa escassez muito grande e não consegue um relacionamento. Pode ser por isso? E essa questão de adoção que ele não sabe, eu acho que ele não sabe. Essa sim, é um crime quando uma pessoa não pode ter acesso à própria história. E o filho adotivo, ele tem na alma dele uma gratidão tão profunda, porque graças a esses pais adotivos ele pôde sobreviver. E o filho adotivo pode sim trocar com os pais, ele pode cuidar dos pais, isso não vai dar grandes problemas para eles. E eles fazem isso mesmo por conta dessa gratidão. Uhum. Pode ter certeza que essa questão de ele não saber que ele é adotivo e que ele pertence a um outro sistema familiar o tornou uma pessoa estranha, esquisita. E por isso ele não consegue ter o relacionamento. É meio parecido com as dinâmicas de quem tem o autismo. Pense bem, o autista ele tem uma dinâmica onde ele está num mundo particular, que não é esse mundo aqui. E normalmente os autistas, eles têm bastante essa dinâmica por conta de, nas gerações anteriores, essa questão aí de crianças que foram adotadas e que não puderam ter acesso à família de origem. Então, essa pessoa está completamente isolada de todas as pessoas do sistema familiar dele, por não ter esse conhecimento. Ele está excluído completamente. Aí acaba nascendo ali uma criança com autismo para representar essa pessoa que está completamente isolada num mundo particular, né? Então, Mas assim, por exemplo, eu acho, ó, eu não tenho certeza de nada, porque eu também nunca perguntei. Mas, por exemplo, minha mãe deve saber da história. Por ausência dos pais, uma tia poderia contar? Ou poderia até trazer à tona, não sei, alguma coisa. é assim, tem que ser alguém que possa contar essa história para ele, mas também trazer essa história que ajude ele a encontrar de repente os pais biológicos, né? Porque você só É, contar uma história para a pessoa sem os elementos, todos os elementos da história, sem ter como entregar para ela a história dela é algo desafiante, né? Para essa porque hoje, pessoa. hoje realmente quem poderia contar seriam os pais, né? E os pais não contaram. Então, porque eu acho que ele nem é do estado de São Paulo, então é uma coisa muito. Porque a Mas gente o só tem a ideal foto dele seria já que maiorzinho. alguém pudesse conversar com esses pais e falar, olha, se ele é adotivo, vocês precisam contar. Então, Mas os alguém... dois já faleceram. ele já Tanto o pai e a partiu. mãe dele, os dois já partiram. Então, o que que ficaram? Os tios ficaram assim, meu pai, que é tio mesmo, e uma tia minha, que é irmã, né? São só os dois tios realmente que estão vivos ainda. Que eu vejo Então, assim, ele está excluído da nossa família, ele não tem mais contato, não tem mais contato com a família do pai dele, os tios. Sabe quando é uma pessoa sozinha no mundo?
Olha a dinâmica que ele entrou na dinâmica do autismo, Nossa, tá ele tá. particular. Então, essa tia que é grande no sistema, ela pode sim contar para ele a história, ela pode trazer para ele a luz sobre a história dele e pode ajudar ele a sair desse lugar. Não, tá bom. Então, pode sim. Obrigada, viu? Imagina. E aí, mais alguém gostaria de colocar algo? Olha que a contribuição de vocês é sempre importante, viu? Quando vocês colocam algo aqui. Isabel, a Loiva quer falar, e como você já fez pergunta, eu vou abrir para ela primeiro, tá? Ah, oi, boa noite. Boa noite, tudo bem com você? Tudo bem. É uma coisa que eu vi assim, que eu senti em relação aos meus netos, quanto ao filho o mais velho, o irmão mais velho cuidando dos menores. O meu neto tem 17 anos, a minha filha trabalha o dia todo, e o pai também trabalha, e ele assumiu as crianças, os outros menores. Ele está com 17, tem um com 10, outro com 7 e outro com 5. São os menores que tem outro no meio, mas já é maior. E ele trata aqueles irmãos que nem são filhos dele. Então, esses dias eu estava conversando com meu filho, tu tem que entender que tu não é pai dos manos, tu é irmão. Tu não tem que assumir. Eu não sei o que foi que ele queria fazer alguma coisa e a mãe dele disse que ele não podia ir. Eu fui assim, por que que não? Ah, porque tem que cuidar das crianças. Parei, mas ele não é pai deles. Ele vive em função deles e a vida deles, como é que vai ser? Ah, porque isso, que aquilo. Aí eu fui e disse para ele, Gabriel, presta atenção na tua vida, o que que tu faz. Tudo que ele faz é sentido dos irmãos. Ele não faz nada, ele só, a única coisa que ele faz é estudar, porque é obrigado a estudar, porque senão acho que nem estudar ele ia para ficar com os menores. Qualquer coisa que tu fala para esse filho, vão fazer tal coisa. Ah, eu não posso, eu tenho que cuidar dos pequenos. Então, agora, quando ele estava falando, eu não cheguei a ouvir bem a palestra do teu professor, porque não consegui entrar. Não consegui entrar, acabou. Aí eu fiquei pensando, fiquei analisando, de bom, o que vai ser do meu neto amanhã, né? Como é que eu poderia ajudá-lo? Porque, pelo que eu vejo, mãe e pai vai ser muito difícil ajudar eles. Então, você, como é grande no sistema, sem passar por cima da sua filha, né? Uhum, Ela é a autoridade maior na vida dele, sim. mas de repente você conscientizar a sua filha que ele não tá pulando uma etapa importante da vida que é a adolescência. Ele está sem adolescência. Não, ele não tem vida dele, é só a função dos manos e da casa, porque ele é uma dona de casa, como eu digo, né? E a minha filha fica brava comigo, porque eu comento isso com ela, de minha filha, tu não pode fazer isso com o Gabriel, tu faz ele gato sapato, ele cuida da casa, ele cuida dos manos, e a função dele, ele não faz nada. O prazer dele é estar no computador, isso quando ele consegue chegar no computador para fazer os jogos dele, que é uma coisa que eu vejo que ele faz. Mas esse em ter colegas, ter amigos e sair, ele não sai para lado nenhum. Então, isso está me preocupando. Já venho percebendo isso faz horas, comentei com a filha, mas Porque sabe nessa o que idade, não ouve, né? a Elisandra, que tem filhos meninos, nessa idade, eles estão com os hormônios a 1000 por hora. Eles estão doidos para encontrar uma menina, para se relacionar, E né? eu percebo que ele não tem. Eu digo para meu filho, e as namoradas, amiguinhas do colégio? Ai, vó, isso não dá tempo. É o que ele me diz. Eu digo, não, meu filho, está na hora de começar a viver a tua vida, parar de. Tá certo que tu ajude a mãe, precisa ajudar a mãe, mas não chega ao extremo, tu tem que viver a tua vida. Ah, vó, tá bom assim, tá, eu cuido dos meus manos e faço e jogo. A única função dele é jogar no computador. Isso assim, porque a mãe está fora do lugar, a sua filha está fora do lugar dela de mãe. Ela colocou ali ele num outro. Ela é que tirou ele do lugar dele também. Mas isso porque dentro do sistema de origem, ela, você e o pai, ela está fora do lugar dela,
nesse sistema. Então, ela está fora do lugar. Ela precisa voltar a entrar no lugar dela, dentro do sistema familiar. E o pai também está fora do sistema, pelo que eu percebo, assim, são os dois, sabe? O pai e a mãe que estão fora do sistema, porque já que o outro é o menino que está tomando conta, né? Aquilo ali é tudo, é colégio, é tudo. Ele chega e eu digo, filho, vai fazer alguma coisa. Não vai, eu tenho que cuidar dos pequenos. Eu gosto de ver que ele diz, eu tenho que cuidar dos pequenos. Então, eu disse para ele, filho, o que tu pensa, tu pensa em fazer daqui a um tempo? Como é que tu vai casar e ter teus filhos? Não, vai, eu não, já tenho meus filhos, eu não quero mais filhos. Olha, Já basta esses daí que eu estou cuidando. Então, eu já percebo a ideia dele, que ele já tem que aquilo ali, os filhos, ele não precisa de ter filhos. E com isso, o que a sua filha não está percebendo, que com isso ele não vai ter sucesso profissional, ele não vai ter sucesso na vida. Porque nessa idade ele deveria estar sonhando com qual profissão ele quer ter, com o que ele vai fazer na vida. Ele não está com isso como prioridade, porque a mãe jogou para ele um outro lugar. Então, a sua filha precisa urgentemente sair desse lugar e entregar para ele a possibilidade de ele viver a vida dele. Eu já conversei com ela, mas sabe aquelas pessoas que têm a cabeça meio dura? Sei, não é fácil lidar com os filhos, não. Vó não tem que se meter, vó não tem que querer se meter, falar a mínima coisa que fala, ela já não agrada. Então, se torna difícil tu querer ajudar dessa maneira. Isso é porque ela está fora do lugar dela. Então, Loiva, o interessante, que vai ajudar muito você, é você retornar de novo para o seu sistema, porque esse sistema familiar seu está fora de lugar já há algumas gerações. Os seus pais também estavam fora de lugar em relação aos filhos. Sim, a minha mãe era bem fora do lugar. Então, está na hora de alguém do sistema tem que entrar no lugar. Então, você ficar pequena diante da mãe e do pai e olhar, de repente, lembrar deles diariamente, agradecer a vida que eles entregaram. Papai e mamãe, muita gratidão. Aqui eu sou bem pequena no nosso sistema e vocês são grandes. Isso aí eu tenho feito. Depois eu comecei a te ouvir, eu comecei a praticar, sabe? Continue a fazer isso, porque você entrando no seu lugar, de repente, num efeito dominó, sua filha também encaixa e assim ela encaixa o filho no lugar. Talvez isso demande de um tempo, sabe? Às vezes são alguns anos a gente entrando no nosso lugar para que isso aconteça de forma fenomenológica no sistema. Mas você, como mãe e sendo grande no sistema, mesmo que ela fique brava com você, você de novo se posiciona e fala, olha, eu não estou concordando com o que você está fazendo com o seu filho. Ah, mas você não tem que se meter na vida do neto. Mas eu posso me meter na vida do meu neto, sim, porque eu sou grande no nosso sistema. De repente, você tem que contar para ela que ela é pequena no sistema. E falar para ela o efeito que isso vai ter no futuro vai ser muito ruim para você mesma. Que você vai ter que ver um filho que não tem sucesso na vida. É isso que você quer? Que o seu filho não tenha sucesso profissional, que o seu filho não construa uma família para ele, que ele nunca possa sair de perto de você, que ele não possa morar em outro país, que ele não possa arranjar um emprego maravilhoso em outro lugar. É isso que você quer para o futuro desse menino? Você joga para ela as consequências do futuro do que ela está fazendo. Ela tem mania de dizer assim, vê a mãe com as manias dela, ela diz, tudo é minha mania. Tudo tu acha que tu sabe tudo, mãe. Eu digo, não é que eu saiba tudo, só que eu acho que tu está errada nesse ponto com o Gabriel. Então, ela diz que eu puxo o saco do Gabriel, porque ele é muito meu amigo. Eu digo, não, eu coloco as coisas no lugar que tu não enxerga. Eu estou fora, estou enxergando. Você fala para ela assim, na verdade, ele não poderia ser seu amigo, porque aqui não é amizade, aqui é uma mãe e um filho. Não é um relacionamento entre amigos. Não, eu digo, eu sou muito amigo, ele é muito meu amigo, eu digo, então. Tá. Mas ele é muito amigo da avó, no caso de mim, né? Ele é muito assim, tudo é avó, vou almoçar com a avó, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E ela sente um pouco de ciúmes nessa relação. Eu sinto que ela tem ciúmes com os netos comigo, porque
tem aquela coisa, eles esse um respeito diferente com a minha pessoa em relação à pessoa dela e do pai. Então, o que eu falo, de, meu filho, está errado, não pode ser assim. Tudo bem, agora, se o pai e a mãe falam, eles já saem acreditando isso e aquilo, então é uma coisa diferenciada que eu percebo entre os meus netos, entre os 5 netos que eu tenho, que são 6, mas os que são tudo homens, os meninos são tudo filhos dela, né? Então tem um diferencial assim dele também, que é o mais velho, comigo. Então a avó, é tudo aquela coisinha, eu converso com ele, eu puxo o saco dele, então eu digo assim, a avó vai puxar um pouquinho teu saco, vai te fazer um carinho, eu mexo com ele. Então ele chega, me abraça, ele quer fazer as coisas, o que a avó pode fazer para te ajudar? Avó, pois é, mas a mãe não quer deixar eu fazer, não sei. A avó, quem sabe quer que a avó converse. Aí nem adianta, que ela já disse que não, eu digo, então tá, mas se tu resolver, tu conversa com a avó. Então, eu estou sempre dando apoio nesse ponto. Mas eu sei que isso aí não é o suficiente, que tem que vir do lado dela, né? E do pai também. É assim, você tem, é assim, é um relacionamento bem assim, tênue entre você e ele. Porque você é grande no sistema, mas você não pode interferir, né? Interferir na autoridade dela. Se ela falou, você não, diante dele, você não comenta que a mãe, que você acha que ela está errada. Não, isso aí. Daí com ela, longe dele, você chega falando, eu não estou concordando com o que você está fazendo. E eu vou avisar você que os efeitos disso vai ser isso, isso, isso. Aí você deixa um tempo, porque ela é uma filha adulta. Filha adultos a gente não conduz mais. Não, de jeito então, às vezes, você tem que soltar a condução, só falar alguma coisa bem pontual com ela e dar 10 passinhos para trás e deixar ela resolver as questões da família dela, do jeito dela. Já percebi isso aí. Obrigada. Quando der tudo errado, não chegue para ela e fale, viu, eu avisei, não faça isso. Tá, não, Deus o livre se eu falar isso. Não faça isso. Deixa ela ir para as consequências das ações dela. E vai ter consequência, né? Nós, como mães, vai ter consequência das nossas ações com os nossos filhos, né? Verdade. Obrigada, boa noite. Obrigada. Juliana, pode fazer a pergunta. Você tem mais pergunta para fazer, Ju? Acho que não. Acho que a Juliana nem está aí. Isabel, você queria fazer a última pergunta? A Juliana abriu. Pode abrir. Eu acho que eu levantei a mão aquela hora e não abaixei. Então tá bom. Acho que a Isabel queria fazer uma pergunta, Isabel? Não, professora, agora eu peguei a explicação que a senhora deu para ela, deu para mim captar algumas coisas. Então tá bom. Ô, professora, só uma que eu vou fazer a pergunta. É normal uma criança, ela com 2 anos, ela se bater, ela bater na cara dela mesmo, ela se judiar por conta própria? Então, uma criança, sim, muitas vezes a gente tem que levar num bom profissional para fazer um diagnóstico, porque hoje em dia tem muitas síndromes, né? O autista, por exemplo, faz isso, ele grita muito, ele se bate. Então, de repente, essa criança tem autismo e precisa ser diagnosticada. Mas não é normal, não, uma criança ser agredida dessa forma. E ela é uma pessoa que ela já é traumatizada, ela já vem de muitos traumas, ela já viu muitos problemas. Mas, Isabel, é assim, trauma, até o nascimento é um trauma, né? Sair É verdade. tão pequeno, a gente já nasce traumatizado. O útero já bota a gente para fora. Trauma não tem como. A criança de 2 anos não tem como ela não passar por traumas. Então, o nascimento já é um trauma. Depois estar com os pais traumático, com a família que nasceu. E muitos passaram por um monte de trauma e não tem esse tipo de reação. Então, eu tenho uma impressão que essa criança que você está falando tem alguma síndrome. E aí precisa ser tratada com medicação,
precisa ser tratada pela medicina tradicional, tá? Entendo. Obrigada, professora. E tem o outro também de 5 anos, e ele também, ele bate no mais pequeno, ele não sossega um minuto, ele é o dia todo ativo, tudo dele é brigando, ele bate, ele xinga, ele judeia, a gente fica pensando, tem momentos que a gente falta paciência, porque é uma criança muito ativa. E aí a gente chega a pensar que ele já não é uma pessoa com a mente normal, porque um com 5 anos ele já dá para segurar na mãozinha do mais pequeno, né? Então é casos a ser muito bem observado para depois a gente ver o que a gente tem no diagnóstico. O menor, já tentei fazer constelação com ele, para a mãe dele as metas, a mãe constelou, aí ele se acalmou um pouco. Já o grande nem constelar eu consigo, porque ele não dá oportunidade. E ele é uma criança muito Isabel, vou falar uma coisa para agitada. você. A gente não constela as crianças. Crianças, a gente não constela elas, a gente só constela o pai e a mãe. A criança não tem como passar por uma constelação. Aí eu vi pelo livro, professora, que podia pegar o papel e dar para aquela criança que eu tenho aqui, que é do Beth também. Aí, como Não, eu vi, aí eu tentei fazer com ele. talvez você leu e compreendeu diferente. A gente não constela uma criança. A gente só, Costela, né? a gente não coloca ela na constelação. Ela pode até vir na constelação, mas a gente deixa ela fora da constelação. A gente coloca um adulto para representar aquela criança. Sempre uma pessoa adulta para representar, como representar. Para a A criança criança interna. mesmo, nós não podemos constelar ela, tá? Entendi. Porque Gratidão e o uma boa problema, noite. o problema de um sistema nunca está com as crianças, está com a geração anterior, que são os pais, avós, bisavós. O problema nunca está com a criança. A criança só recebe um efeito de tudo que aconteceu anteriormente. Por isso, o problema Entendi, nunca está com a gratidão. criança, tá? É só um efeito. Entendi, gratidão. Então, um abraço aí para todas vocês, uma alegria Para em você encontrá-las novamente. também. Estou Tudo de sentindo bom. saudade das aulas na terça-feira. Preciso retornar, eu acho que as aulas na terça, porque entrava mais gente na terça. Eu vou ver se eu faço esse movimento de retornar para terça-feira. Mas você está trabalhando às terças, a gente entende. Eu vou verificar o que é possível para retomar de novo nas terças-feiras. Aí o quarto para mim é melhor. Oi? O quarto para mim é melhor. Terça-feira se É, torna mais difícil. fica mais difícil. É. Então vou ter que Faz perceber, Faz Fica na quarta mesmo, fica na qual é o quarta. melhor dia, tá bom? Quarta, Então, um abraço aí para todas vocês e até semana para que você vem, se Deus também. quiser. Por enquanto é toda quarta. Vamos ver, né? Quem sabe ano que vem a gente muda de novo. Então, um abraço aí para todas vocês. abraço. Boa Você noite. também. Boa Tchau. noite. Boa noite. Tchau. Tchau.